Olá pessoas, sejam bem-vindos, eu sou a Mavi e hoje vamos falar a respeito da noite escura da alma. Então já se inscreve aqui e curte esse vídeo para que você entenda o que é, se você precisa passar ou se está passando por algumas das 3 fases da noite escura da alma. Primeiramente, esse termo foi popularizado com um poema de São João da Cruz, que no século XVI, com as reformas protestantes dentro da Igreja Católica, esse período conflituoso, propôs um método de alquimia da alma para conseguir uma conexão com Deus, para que nós conseguíssemos nos conectar com Deus. Não foi muito bem aceito, ele ficou preso durante 9 meses e foi nesse período que ele escreveu o poema A Noite Escura da Alma. E esse poema fala da purgação, de etapas que a gente vai passar espiritual, no quesito mental, emocional, para conseguir uma purificação, uma elevação vibracional e que a gente consiga se conectar com Deus. E aí eu venho trazer agora para vocês, com essa explicação do que é, de onde que veio, alguns dos pontos que existem más tendências em nós, que precisam ser trabalhadas, principalmente no quesito das más tendências espirituais, que eu acredito que você vai identificar ou em você ou alguém ao seu redor que esteja passando por isso. Então vamos lá, depois de eu falar sobre as características das pessoas que têm as suas más tendências, eu vou falar sobre as 3 etapas da noite escura da alma, que aí você identifica se está passando, e aí você pode até saber o que vem depois. Já consegue identificar e a Mavi disse que seria assim. Então vamos lá. A soberba espiritual é uma das más tendências que existe, que no meio espiritual é aquela pessoa que ela olha como eu sou fervoroso, como eu vou todos os dias ao templo, como eu faço oferenda aos deuses e como fulaninho não faz. Então, se você essa pessoa, precisa passar por esse processo para que você se livre dessa sua má tendência, que você consiga controlar ela e que isso não atrapalhe na sua caminhada espiritual, na sua evolução como um mago. Então, é aquela pessoa que ensina que ela recebeu direto de Deus a regra e ela quer impor para todo mundo. Hoje em dia com a internet é muito fácil de ver isso, né? A pessoa recebia aqui o ensinamento e ela fala daquilo como se fosse realmente uma regra, tá? Porque uma coisa é você ter uma intuição e você dizer para alguém, olha, eu tive uma intuição de fazer algo desse jeito, mas não é uma regra, né? Não é uma imposição, não Deus mandou e todo mundo vai fazer. As igrejas, principalmente de conflitos assim, tem crescido bastante a partir disso, né? Tá lá, os líderes não concordam com alguma coisa e não, Deus me mostrou outra coisa completamente diferente, aí gera discórdia entre os líderes, entre os fiéis, e aí acaba todo mundo se separando. Tudo isso por conta dessa soberba espiritual, de não, é Deus quem fala comigo, quem é você para dizer que estou errado? A pessoa que não aceita ensinamentos, vem direto do trono para sua mente. Conhece alguém assim? Comenta aí. Eu acredito que tenha. Eu conheço. Eu vou falando aqui, eu vou lembrando de casos que acontecem nos meus amigos, nos terreiros de Umbanda que frequentam. Segundo, a avareza espiritual, que é a pessoa que se cerca das imagens mais glamurosas, né? Constrói ali dentro de casa um altar específico só para sua divindade. É aquele que a sua entidade tem as melhores roupas, que só usa o cachimbo da marca tal, a bebida não sei das quantas, tem a roupa importada, entende? É uma entidade de alto nível, é uma divindade de alto nível, tem, no caso dos crentes, os crantelhos, que tem as bíblias de ouro com as folhas douradas, algo nesse sentido. Mas é um indício de que precisa passar por esse processo de purgação. A luxúria espiritual, que é quando tá fazendo um trabalho espiritual e os pensamentos intrusivos dessa pessoa
tem uma conotação sexual. Então, ela começa tá ali fazendo o seu culto sagrado, uma oferenda, e começam a vir esses pensamentos sexuais e acaba atrapalhando e enfim, né, começa a achar até que é um maníaco sexual, mas na verdade é só essa sua má tendência que não foi atendida, não foi entendida, e aí se manifesta dessa forma. O vício da ira é a pessoa que se irrita com os erros alheios. Ela fica irritada com o ensinamento, deu o ensinamento, a pessoa ali começou a fazer certo, de repente erra. Aí fica lá em cima julgando, pega no pé, ai, porque você tá fazendo isso errado, e se irrita realmente com aquilo. Ou quando elas próprias, né, a pessoa, eu tô aqui, tô fazendo o vício da luxúria anterior que eu falei, a má tendência da luxúria, que a pessoa começa lá a fazer o seu ato sagrado e de repente vem um pensamento intrusivo sexual. E ela consegue por um tempo reprimir, não ter esse tipo de ideias, mas aí, infelizmente, com alguma queda, algum distúrbio energético, ela acaba voltando a ter isso. Aí fica irritado, porque é errado, e coloca essa própria imposição. A gula espiritual, no caso, que seria a busca dos deleites incansavelmente. Então eu quero, é aquele médium que quer ver cada vez mais, quer sentir cada vez mais e fica nessa busca insaciável. Só que quando você vai passar pela noite escura da alma, isso aí não vai acontecer. É um momento de realmente uma noite completamente escura. Seus sentidos, eles ficam abafados ali, porque você não vê nada, não ouve nada e não sente nada. A gente tem também a inveja e a preguiça, né? Que a pessoa fica com raiva do progresso das outras pessoas, das virtudes que as outras pessoas têm, né? No caso da inveja, porque o fulano tá crescendo com a sua entidade, porque fulano chegou agora há pouco e já tem um alto cargo, tá num alto nível e tá fazendo viagem, e a entidade tá abençoando, e a divindade, e sei lá, começou agora a estudar magia e já conquistou muitas coisas. Como assim? E eu não consigo? Precisa passar pela noite escura da alma. A preguiça começa a sentir tédio nas coisas espirituais. Começa ali a fazer uma meditação, vai fazer uma oração, vai fazer uma contemplação, uma visualização, começa a se entediar com aquilo, não sente prazer. E um tédio completo. Que chato, a pessoa até dorme durante essas tentativas de se conectar com o sagrado. Então, essas são algumas das más tendências que existem e que precisam ser trabalhadas para que não haja uma viciação. Porque o problema de tudo isso é o vício. Então, se você tem algum desses pontos, dessas más tendências muito fervescente em você, é necessário passar pelo processo da noite escura da alma, que tem algumas etapas. Então, a primeira delas vai acontecer um desnudar dos sentidos, né, para acomodar o espírito. E aí depois vai haver um desnudar do espírito para acomodar e predispor esse espírito para uma união com o todo. A primeira etapa é amarga, terrível para os sentidos, mas ajuda a libertar a pessoa do limitado jeito de pensar. Então, todas essas más tendências que se manifestam, elas vão ser trabalhadas então a partir dessa noite escura da alma. É o momento em que você vai ser direcionado, você vai ser levado
a mudar essa forma de pensar, esse mesquinho jeito de se relacionar, né, de ser completamente egoísta e eu sou santo, eu sou fervoroso, o outro não faz certo, ou porque eu faço tanto para a espiritualidade, porque eu me envolvo tanto com isso e não tenho resultados. Então você vai passar por esse processo e isso vai ser transformado em você. Tu começa a ter uma outra percepção a respeito disso, desses sentidos, essas tendências que você tem. No meu caso, era muito a ira, não no sentido de eu ficar com raiva dos erros alheios, mas dos meus próprios, e com isso não conseguir evoluir. Então eu tinha muito essa ideia. E eu não conseguia entender que era um processo de autossabotagem que eu estava fazendo. Eu consegui descobrir e desenvolver e me libertar desse processo de pensar a partir do autoconhecimento, que houve essa transformação e eu fiz todo este processo comigo mesma. E é bem difícil, bem complicado, mas é necessário. E ajuda, alivia depois. Você começa a pensar diferente, abrir a sua mente para aprender coisas novas, porque tudo isso é linkado, tem uma conexão uma coisa com a outra. E aí nesse processo de purgação, né, nessa etapa, nessa primeira etapa, em que os sentidos vão sendo amortecidos e que você vai se distanciando cada vez mais deles, te proporciona uma mudança interior, né? Um reconhecimento, um encontro com você mesmo que proporciona essa mudança. Então, a ideia de que você não está se empenhando como deveria na sua caminhada espiritual também, tudo isso vai passando. E aí você sente a vontade de se alimentar espiritualmente, mas aí não tem prazer nisso. Então é um momento que você começa a ter um conflito com essa relação. Que você tá lá fazendo, tá sentindo prazer, tá sentindo alegria, ou talvez até, né, no sono, no tédio de fazer toda essa caminhada espiritual, todo esse trabalho mágico que você antes tinha um desempenho, tinha ali um resultado, tinha uma satisfação, você começa a não ter, vai perdendo disso, e aí você vai tentando voltar às práticas que você tinha para ter os resultados que você tinha, mas não vai conseguir, porque agora você tá num novo estágio e precisa de novas relações, fazer novos trabalhos mágicos de um novo jeito para conseguir ter os resultados que você precisa naquele momento, porque a gente fica muito apegado àquela coisa do passado, né? De eu fazia isso assim e era muito bom e agora não tem mais a mesma satisfação, não tem mais o mesmo resultado. Uma coisa que posso trazer de exemplo, nos desenhos. Eu gostava muito das Três Espiãs Demais. Eu tentei assistir recentemente e eu achei horrível. Eu fiquei, cara, como que eu gostava disso? Mas na época era muito bom. Eu adorava. Mas assistia todos os dias, inclusive. Hoje não tenho mais satisfação em assistir. Achei tosco e... enfim. Então esse é um dos exemplos de que, com o tempo passa, a gente se transforma e a forma de obter uma satisfação, uma alegria, um resultado de alguma coisa precisa ser transformado também. E o terceiro sinal é que você não consegue raciocinar e fazer magia e resolver problemas de forma lógica. Vem uma coisa muito mais intuitiva. Então esse chega o momento de dar um primeiro passo no autoconhecimento. É o momento que você, então, abandona esse antigo método, você entende que não dá para eu ir nessa forma lógica e você se entrega ao sagrado. Que, inclusive, eu vi recentemente isso, enquanto li o livro, enquanto converso aqui com vocês, na Tata Loparga. Não sei se vocês conhecem, ela é umbandista e recentemente ela tá passando por um processo de caminhada sozinha,
né? Passou por algumas casas, tiveram muitos conflitos, e agora ela tá numa caminhada solo. E ela, inclusive, não fica pregando, falando, você tem que fazer assim, nada disso. É bem suave e tranquilo, mas ela tem agora esse processo de receber intuitivamente, porque a lógica, né, do fundamento das casas não estava mais fazendo bem para ela, não estava ali atuando conforme deveria. E a gente vai passando por esse processo também. É bem bacana se vocês quiserem assistir depois os vídeos, eu recomendo. Ela é muito carismática, uma pessoa maravilhosa. E é um exemplo disso que eu tô falando, dessa noite escura, que ela passou por esse processo, né, de todo um limpar disso, né, um buscar espiritual, e agora tá recebendo tudo mais de maneira intuitiva. Então talvez você conheça alguém, talvez você seja essa pessoa que esteja nessa caminhada espiritual mais solitário. É um dos meios, porque a gente não consegue muitas vezes ter um resultado como a outra pessoa está tendo, porque somos seres particulares, indivíduos realmente. Então aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso eu não faço tantos vídeos assim falando sobre um rito específico, faça desse jeito, dando fórmulas aqui para vocês, porque é uma coisa muito particular que você deve entender que a sua situação, o seu jeito de pensar, as suas emoções são completamente diferentes das minhas, do meu processo. Então é muito individual isso. E aí, a partir desse entender, e aí vem o autoconhecimento que leva a gente a sair de todo esse processo de pesar, né, de toda essa provação, de ter uma anulação de sentidos, de você se sentir completamente sozinho em relação à espiritualidade, de sentir que não há realmente alguém ali com você, por você, e você entender que é você, que há dentro de você essa força, e há dentro de você o sagrado, a energia, o ponto zero, a energia vibracional inicial vibra também dentro de você, e muitas vezes você não vai encontrar isso fora. Na verdade, não há alguém que encontre fora, porque está dentro. Você não vai conseguir ver, não é algo palpável. Que inclusive na música do Raul Seixas, trazer mais referência de Raul Seixas para vocês, tem uma música que ele fala, que é Gita, que Deus fala com ele num sonho, e diz em um trecho da música, né, que eu estou em você, mas você não está em mim. Então há dentro de você isso, mas você não vai conseguir tocar, pegar, porque você não está nele, entende? Mas ele está dentro de você, e aí olhando para dentro você consegue encontrar. E esse vídeo já ficou muito longo. Se ficarem dúvidas, comentários, conselhos, pode deixar aí no comentários, que eu estarei lendo tudo, respondendo vocês, e talvez fazendo um vídeo para explicar e desvendar ainda mais os mistérios da noite escura da alma. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!